De pé como você está, abra sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, verso de número 1 a seguir, e nós vamos ler alguns versos sobre a vida de um homem chamado Zaqueu. Nós vamos meditar essa noite sobre a casa de Zaqueu. Está no livro de Lucas, capítulo 19, verso 1, e eu gostaria de fazer uma leitura um pouco extensa, que nós vamos discorrer até o verso de número 10, e você vai me acompanhar na leitura. Quantos achou, digam amém. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu com júbilo. E vendo-os todos isso, murmuravam e dizendo que entraram para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. E você diga amém. Podemos tomar assento. Volta a sua atenção para cá, para que nós venhamos meditar a palavra do Senhor. Vamos meditar aqui a palavra de Deus. Eu gostaria que você prestasse atenção sobre a vida deste homem chamado Zaqueu. Nós, quando ouvimos falar de Zaqueu, nós ficamos assim perplexos. Quem já nunca ouviu falar de Zaqueu? Quem nunca viu uma figura de Zaqueu? Quem nunca viu? Zaqueu tornou-se conhecido. Este homem chamado Zaqueu, que morava em Jericó, ficou muito conhecido. Mas a Bíblia diz que Jesus ia passar por Jericó. Mas se tem uma coisa que todo mundo diz, e talvez eu diga algo a você essa noite, que você talvez fique preocupado com o que eu vou dizer, eu quero compartilhar com você essa noite algo que Jesus colocou no meu coração, de um Zaqueu que não era ladrão. Nós ouvimos falar que Zaqueu era ladrão. Eu vou compartilhar com você um Zaqueu que não era ladrão. Aí você fala assim: pastor, mas a Bíblia não fala que ele não era ladrão, mas a Bíblia também não fala que ele era. Quem é que fez Zaqueu ladrão? Quem é que deu esse título a Zaqueu, que ele era ladrão? Aonde está na Bíblia que Zaqueu era ladrão? A Bíblia diz que ele era cobrador de imposto, mas a Bíblia diz que não, ele não fala que ele era ladrão. Para você entender o texto, a Bíblia diz assim que Zaqueu, ele fez o seu currículo, se formou numa faculdade lá em Jerusalém. Deixa eu trazer para os nossos dias. O reinado de Herodes, de César, estava recrutando trabalhadores. Ele prestou um concurso público e passou. E então, como ele morava em Jericó, ele foi aprovado. E por causa do seu conhecimento, ele tornou-se, e do seu trabalho, líder dos publicanos. Quem eram os publicanos? Publicanos eram aqueles que trabalhavam para César, aqueles que eram funcionários do Estado. Eram os publicanos. Eram os que tinham um cargo dentro da sociedade, mas um cargo público. Eram publicanos. Eles arrecadavam, eles trabalhavam na Receita Federal. E cada cidade tinha um publicano que arrecadava do comércio e da agricultura da cidade. E eles ficavam com uma porcentagem para eles.
E era muito comum esses publicanos cobrarem além do que era pedido a César. É aí que o pessoal colocou Zaqueu no meio. É aí que começaram a caluniar Zaqueu de ladrão. Mas Zaqueu, ele já teria o primeiro impacto com a palavra, não sei quando, talvez da pregação de João Batista, não sei. Porque quando João Batista estava pregando, os publicanos foram até João e disseram assim: nós que somos publicanos, o que faremos? E João diz assim: vocês só cobrem o que é de direito, não cobrem nada mais além disso. Ao ponto que quando Jesus passou pela alfândega, que era a cabininha da coleteria, onde tinha alguém trabalhando lá de cobrar imposto, e o nome do moço que estava lá era Mateus, e Jesus parou em frente à casinha dele e diz assim: Mateus, segue-me. E ele deixou de ser cobrador de imposto, porque Zaqueu também era publicano. E houve um maior escândalo, porque Jesus trouxe um publicano para fazer parte do ministério dos apóstolos. Jesus chamou para ser apóstolo um publicano, quem trabalhava para César, quem cobrava imposto do povo. E eles eram vistos como inimigo. Por que eram vistos como inimigo? Porque, na verdade, Zaqueu, como todo publicano, eles trabalhavam para quem tinha dominado Israel, que era a Roma. Então eles ganhavam de Roma, eles tinham um salário de Roma, para poder cobrar imposto dos seus irmãos. Mas isso, se eles não fazem, outro também faz. Ele não foi lá se oferecer, ele prestou um concurso, ele fez pelos caminhos e foi aprovado. Ao ponto que Zaqueu tornou um homem próspero. Era de pequena estatura, talvez tivesse 1,55 m, 1,60 m, não sei a altura que era Zaqueu. Mas a Bíblia diz que Zaqueu prosperou. Prosperou que ele tornou chefe. Zaqueu tornou líder. Zaqueu tornou um homem representativo, odiado pela sociedade, simplesmente porque ele era cobrador de imposto. Simplesmente, Zaqueu começou a ser visto como os políticos nossos hoje. Você falou que a política é corrupta. Falou que a política, não é essa a visão hoje dos políticos da nossa nação? Era a situação de Zaqueu. Era a situação de Zaqueu, era essa. Trazer para você uma meditação comigo, começa a meditar comigo a história de Zaqueu. E a Bíblia diz que esse Zaqueu, que trabalhava em Jericó, e por que ele trabalhava em Jericó? Porque Jericó, depois que foi restituída por um homem chamado Eliel, no livro de 1 Reis ou 2 Reis, Eliel, livro de 1 Reis, Eliel restitui Jericó, depois de uma profecia de um homem de Deus chamado Josué. Depois que Josué entrou em Jericó, e as muralhas entrou para a terra dentro, viu? Josué, então, depois de tomar tudo, Josué amaldiçoou Jericó, e diz: maldito seja o homem que tornar a reconstruir essa cidade, perderá o seu primogênito no início da obra, e também enterrará o seu segundo filho quando colocar a porta da cidade. E no livro de Reis, um homem chamado Eliel começou a reconstrução com apoio político de Acabe. E apoio político porque Israel era um lugar estratégico e Acabe precisava de um centro de comércio. E então Acabe apoiou esse tal de Eliel para reconstruir essa cidade que dava caminho para Jerusalém. E então a Bíblia diz que Eliel começa a reconstrução, o primeiro filho dele morre, o segundo filho dele, quando vai pôr a porta, também vai ser enterrado. E talvez seja neste velório, no velório do segundo filho desse homem chamado Eliel, é que Elias contemplou o rosto de Acabe pela primeira vez. Talvez foi nesse velório que Elias esteve presente e encontrou Acabe pela primeira vez. E a Bíblia diz que desde então Jericó tornou-se uma cidade edificada novamente, com muita dificuldade, mas tornou um centro novamente de comércio. E nos tempos de Zaqueu, Jericó era muito forte. Jericó era um centro comercial. Jericó era algo que era como se fosse um lugar de um comércio muito grande, em que todo mundo vinha e despejava a sua matéria-prima para ser escoada ali em Jericó. Então entrava muita gente, muitas caravanas, entrava por Jericó. E por isso que Zaqueu enriqueceu, porque quanto mais comércio,
mais tinha ali imposto, e quanto mais imposto, mais rico Zaqueu ia ficando, porque Zaqueu ganhava em cima daquilo que ele recolhia, e como Zaqueu tinha um grupo que trabalhava para ele, e ele era líder desses publicanos, Zaqueu se enriqueceu em Jericó. Zaqueu enriqueceu em Jericó e tornou-se próspero, e a Bíblia diz que essa cidade chamada Jericó, era uma cidade já amaldiçoada lá atrás, e você nunca viu tanto cego como nessa cidade de Jericó, né, irmão? Não tinha tanto cego como lá em Jericó. Então a Bíblia diz que Jesus agora, ele sai da cidade de Cafarnaum, que era a sua casa, onde era alugada, onde ele tinha uma casa lá. Ele sai da sua casa e vem cruzando pelas terras com direção a Jerusalém, porque Jesus agora, ele vai fazer o caminho da sua última viagem para morrer em Jerusalém, para morrer fora dos muros de Jerusalém. E então Jesus vem caminhando, ele vem caminhando com direção, mas ele teria que passar em Jericó. Passar em Jericó. Então quando Jesus vem caminhando nessa última viagem de Jesus, ele vem passando por Naim, é onde ele encontrou a viúva de Naim. Jesus vem vindo com os discípulos, e vem vindo, e ele vem chegando, e quando ele vai chegar em Jericó, aí você encontra o texto dizendo que Jesus vai entrar em Jericó, ele tem que passar dentro de Jericó. Jericó é uma cidade murada, Jericó era uma cidade murada, não era tão grande, mas que tinha na sua saída uma grande quantidade ainda de entulho, lá do tempo ainda de Josué, tinha na sua saída, tinha um caminho que passava pelo meio dos entulhos, e Jesus vai entrar dentro de Jericó. Fora da cidade de Jericó, dentro da cidade, fora da cidade, na saída, havia as montanhas, e Jericó cresceu como se fosse a grande São Paulo, o centro, mas cresceu a região. Jericó cresceu como a grande Belo Horizonte, que cresceu o centro, mas cresceu por fora. Então fora dos muros de Jericó é que se encontrava os palácios, é que se encontrava a classe burguesa da época, é que se encontrava a casa de Zaqueu, é que se encontrava uma casa de Herodes. Era fora dos muros de Jericó, nas montanhas de Jericó, é que se encontrava a casa de quem tinha propriedade, de quem tinha condição financeira nessa cidade chamada Jericó. E então Jesus vai passar dentro do centro de Jericó. Jesus não vai passar no bairro onde estão os ricos, não, nas montanhas de Jericó, não. Jesus vai passar no meio de Jericó. Jesus vai cruzar o meio de Jericó, a cidade antiga. Então aí você vê no texto que ali também há uma grande confusão concernente Jericó. Quantos cegos Jesus curou, irmão? Será há uma confusão também de Jericó? Na verdade, Jesus curou 4 cegos dentro de Jericó. O primeiro cego que Jesus vai chegando com a multidão, se você abrir o texto, eu vou ler aqui para você no verso 18 de Lucas, aí a Bíblia diz assim, capítulo 18, o verso 35, diz assim: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, agora Jesus está chegando perto de Jericó, então Jesus vai entrar na entrada de Jericó, chegando ele perto de Jericó, ele diz assim, olha, e estava ali um cego assentado na beira do caminho. Ele estava na entrada de Jericó, esse cego estava na entrada de Jericó. Esse cego tinha uma credencial romana para poder pedir imposto ali, para pedir moeda ali. Esse cego cobrava, os romanos cobravam imposto do que ele ganhava também ali. Esse cego estava num lugar estratégico e era mais rico do que Bartimeu, que estava na outra porta. Esse cego era mais rico do que Bartimeu, porque quem entrava na entrada da cidade ganhava mais, porque o povo ia entrar para comprar. Quem estava na saída da cidade só recebia as moedas, porque o povo já tinha gastado dentro de Jericó. Então esse cego era mais rico. Esse cego estava na porta, e esse cego começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então Jesus vem vindo com a multidão, ele vai entrar na cidade de Jericó, aí ele para o cego. Quando ele para o cego então recebe ânimo, e aí então ele diz assim: o que queres que eu te faça? Ele diz assim: eu quero ver. Porque esse cego estava na porta, e Jesus diz assim: então vê. E aí a Bíblia diz que o cego enxergou, o cego viu. Quando o cego viu, logo na entrada de Jericó, que o cego viu, houve um alvoroço. Jesus está chegando na cidade, já cura o cego. Logo o cego que já estava há muitos anos ali pedindo moeda e pedindo oferta, houve um alvoroço. Gente saiu correndo para dentro da cidade de Jericó, outros saíram gritando, dizendo assim: Jesus vem vindo aí, e vem vindo um grupo com ele. E o cego da porta, sabe o cego lá, já está enxergando. E aí houve aquele alvoroço que chegou lá nas montanhas, aonde Zaqueu morava, lá na casa de Zaqueu. Quando esse barulho, esse movimento, irmão, Zaqueu saiu de lá desesperado. Zaqueu saiu de lá para ver, e Jesus entrou na cidade.
Quando Jesus entrou, que o cego já estava entrando, enxergando, irmão, o comércio da cidade parou. O comércio da cidade, o povo que estava lá parou. E as ruas foram enchendo de gente. E Jesus entrando com os discípulos na cidade. Não é lindo isso, irmão? Jesus entrando com os discípulos dentro da cidade de Jericó. Jesus vai entrando e andando em Jericó. Aí o texto que eu estou lendo com você, olha, o capítulo 18 diz assim, ó. E o verso 35, e aconteceu que Jesus estava perto de Jericó, e havia um cego assentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que passara a multidão, perguntou o que era aquilo, disse, era Jesus de Nazaré, quem está passando? E clamou ele dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o capítulo 19 está dizendo assim, Jesus curou o cego, no capítulo 18, no capítulo 19, e então entrando Jesus em Jericó. Agora Jesus já curou o cego, e já entrou em Jericó. E o cego já entrou com ele, gritando, e enxergando, dizendo, eu estou vendo, eu estou enxergando. E o povo, irmão, vê aquele alvoroço. Quando fez aquele alvoroço, Zaqueu saiu de lá, e dizendo assim, Jesus está aí? Ele diz assim, sim, Jesus está aí. Aí alguém diz assim, mas está aí Jesus? Diz, está aí, Jesus está aí. Aí Zaqueu saiu desesperado de lá, irmão, largou tudo que tinha, mas ele chegou na beira da rua da cidade, e ele tentava vir enxergar Jesus, mas ninguém deixava. Dizia assim, sai para lá. E Zaqueu corria para lá, mas ninguém deixava Zaqueu, porque Jesus estava passando no meio. E então Zaqueu tentou de todos os jeitos. Alguém chamou ele de tampinha, alguém chamou ele de pintor de rodapé, e foram dizendo para ele, você não pode ver, sai daí para lá. E ele não era bem visto. E aí ele queria ver Jesus, e ninguém queria deixar. Então Zaqueu parou, olhou para a multidão, olhou o tamanho de gente, o tamanho da fila, do movimento, e ele avistou logo na frente, tinha um pé de figueira brava. Jericó era conhecido como a cidade das palmeiras. Jericó era conhecido como a cidade das palmeiras. E Zaqueu subiu num pé de figueira. Zaqueu subiu algo que não era natural lá. Não se sabe como aquela figueira, aquela figueira brava foi parar lá, aquele pé de sicômoro. Talvez quem vendia esse negócio de sicômoro era Amós, que vendia a muda de sicômoro. Quem sabe Amós vendeu lá e foram plantar lá em Jericó esse tal desse pé de sicômoro. E Zaqueu ficou olhando a multidão, e a Bíblia dizia, ele correu na frente da multidão. E quando Zaqueu correu na frente da multidão, Zaqueu olhou, e olha que Zaqueu era rico, Zaqueu tinha posse, Zaqueu tinha nome, Zaqueu tinha roupa, Zaqueu tinha condição, Zaqueu tinha estrutura, Zaqueu tinha nome dentro de todo o Império Romano. Mas Zaqueu esqueceu de tudo, subiu no pé de figueira e falou assim, eu quero pelo menos ver esse Jesus. Aí a gente dá para entender que Zaqueu já conhecia Jesus, Zaqueu já só queria ver quem era, mas Zaqueu já tinha visto falar, Zaqueu talvez já tinha visto João Batista pregar, mas aqui eu queria ver quem era Jesus. E Jesus vem andando, né? Jesus vem andando dentro de Jericó, e ele vai passar debaixo do pé de figueira. E quando Jesus vai passando, e aquela multidão de gente, todo mundo olhando, Jesus parou debaixo do pé de figueira brava. Os discípulos pararam, a multidão parou, e Jesus olhou para cima e chamou ele o nome, diz assim, Zaqueu, desce depressa, Zaqueu. E Zaqueu sentado em cima do galho da figueira diz assim, ele chamou eu pelo nome, Zaqueu, ele me conhece. Se Zaqueu perguntasse, Jesus dizia assim, eu conheço você, conheço seu pai, conheço a sua mãe, sei de onde você nasceu, sei o que você veio fazer, sei aonde você mora, sei a sua história, sei a sua fé, eu te conheço, Zaqueu, desce, Zaqueu, desce. Se Zaqueu começasse a fazer interrogação, Jesus ia dizer assim, olha, quando eu chamei Pedro, eu chamei Pedro e não só disse Pedro, eu chamei ele de Simão Bar-Jonas. O que Jesus estava dizendo para Simão Bar-Jonas? Ele estava dizendo assim, filho de Jonas. Jesus estava dizendo assim, tu és Simão Bar-Jonas. E Jesus está dizendo assim, tu és Simão e o seu pai chama Jonas. Jesus está dizendo, tu és filho de Jonas. Jesus quando diz assim, quando eu chamei Pedro, eu chamei ele e disse o nome do pai dele, eu conheço você. Jesus está dizendo, vocês acham que eu não te conheço? Conheço. Quando buscaram Natanael e trouxeram Natanael, e João trouxe Natanael, os discípulos trouxeram Natanael aos pés de Jesus, a Bíblia diz que Jesus colocou, eu interpreto assim, aproximou de Natanael e diz assim, Natanael, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. E Natanael diz, tu me conhece, mestre? Ele disse, antes de Felipe te chamar, eu te vi sentado debaixo da figueira. Eu te conheço, Natanael, eu sei quem você é. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga assim, ele te conhece, sabe a tua casa, sabe o teu nome, sabe do que você precisa. Mas tem uma coisa, você precisa de uma atitude, porque ele ia passando por Jericó, ele não ia parar, ele ia
passando por Jericó. E ele vai passando, todo mundo parou e começaram a escandalizar. Jesus diz assim: desce, Zaqueu. Zaqueu rapidinho, mas rapidinho Zaqueu desceu. Desce-te depressa. A história da Bíblia é muito maravilhosa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus falou assim: hoje me convém pousar na sua casa? Porque hoje era sexta-feira e amanhã é sábado, e os judeus não andam no sábado mais do que 1000 metros, e ele estava indo da casa de Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado, a quase 23 quilômetros, 20 quilômetros, e o judeu só andava 1000 quilômetros. Então Jesus diz assim: eu estou procurando uma casa para pousar hoje, porque amanhã é sábado, eu tenho que hospedar em Jericó. Eu podia hospedar no hotel de Jericó, eu podia hospedar e procurar alguém aqui em Jericó, eu podia convidar esse cego para me hospedar na casa dele, mas o cego só me chamou porque ele queria um milagre. Mas eu estou procurando uma casa em Jericó para hospedar Zaqueu. Desce, Zaqueu, porque eu quero dormir na sua casa hoje. Hoje eu vou ficar na sua casa hoje, Zaqueu. Foi por isso que Jesus falou assim: hoje me convém pousar. Convinha porque amanhã era sábado, ele não podia andar, ele estava a 7 dias da cruz, porque sexta-feira que vem ele estaria crucificado. Ele está olhando para Zaqueu e diz assim: hoje, Zaqueu, eu nunca mais vou passar aqui, mas hoje eu escolhi uma casa para dormir, e eu vou dormir na sua casa, Zaqueu. Zaqueu que queria só ver Jesus, Zaqueu não queria um milagre, Zaqueu não queria prosperidade, porque era rico, Zaqueu não queria ser curado, Zaqueu não queria nada, nada, nada. Zaqueu diz: eu só quero ver ele, só ver ele, se eu enxergar ele, para mim já está bom, eu só quero ver esse Jesus, só vou contemplar o rosto dele. Aí Jesus diz assim: quem vem me ver, me leva eu para casa, porque ele não está interessado em nada do que eu tenho, está interessado em ficar perto de mim 1 minuto. Já que você está interessado, Zaqueu, hoje eu vou dormir na sua casa. Quem disse para mim que esse homem era ladrão? Zaqueu desceu rapidinho, e os murmuradores disseram assim: vai pousar na casa de um publicano, de um pecador? Esse homem rouba, esse homem trafica, esse homem ele tira dos outros, esse homem é igual a todo mundo. Olha para o seu irmão que está do seu lado, diga para ele: não fica acusando os outros que você não sabe, irmão. Tem gente, irmão, que ninguém entrava na casa de Zaqueu. Jesus disse: eu vou dormir na sua casa hoje, eu vou dormir lá hoje, eu vou fazer uma antecipação da Páscoa na sua casa, eu vou reunir com os meus discípulos na sua casa, nós vamos dormir lá. Sua casa é grande, tem espaço. Hoje é sexta, amanhã é sábado, eu não posso andar para não escandalizar os judeus, então nós vamos passar o sábado na sua casa, o dia todo. Nós vamos dormir de sexta para sábado, vamos passar na sua casa, vamos celebrar uma Páscoa comemorativa. Vou dormir de sábado para domingo, domingo de madrugada eu saio para a casa de Lázaro. Olha que privilégio. Zaqueu só foi ver, queria mais nada, nada de Jesus, nada, só ver. Não foi pedir salvação para os filhos, não foi pedir milagre para a mulher. Ele falou: eu quero só ver esse homem que tanto faz milagre, eu quero vê-lo. E Jesus vai passar uma vez só em Jericó, e nessa passagem de Jericó, uma vez só, o cego grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na entrada da cidade, alguém diz assim: quem é ele? Ele não enxerga, e alguém pergunta, ele pergunta: o que é que está acontecendo nesse barulhão? Ele diz assim: é Jesus de Nazaré que vem entrando em Jericó, ele vem com os seus discípulos e vai passar dentro de Jericó. Quando o cego viu, o cego desesperou e disse assim: é uma chance só, eu nunca vi falar que esse tal Jesus passou por aqui. E ele começou a gritar, porque a fama de Jesus já tinha corrido por todo lado. Ele grita, e Jesus para e olha para o cego, e de tanto cego gritar, diz assim: o que queres que eu te faça? Ele diz: quero ver. Ele diz: então vê.
a tua fé te salvou. O cego já entrou gritando para dentro da cidade, alvoroçou a cidade, todo mundo queria ir lá, curioso. Mas Zaqueu diz assim: eu queria ver o rosto dele, eu queria estar perto dele, eu queria ver esse homem. Aí quando Jesus parou debaixo do pé de figueira, diz assim: desce, Zaqueu, desce, 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 porque hoje eu vou pousar na tua casa, Zaqueu, desce. E a Bíblia diz assim: e desceu Zaqueu e recebeu Jesus gostoso, e parece que ele sai abraçado. E Jesus diz assim: vamos continuar. E ele diz assim: aonde é, Zaqueu, a sua casa? E ele diz assim: mestre, nós temos que passar a cidade, e já é fora da cidade. Ele diz assim: então vamos. E Jesus vai andando, e Zaqueu no meio, e o povo murmurando, e o povo criticando. E Zaqueu vai acompanhando. A mulher de Zaqueu não espera, os filhos de Zaqueu não esperam. E Zaqueu, agora o Zaqueu que correu no meio da multidão, o Zaqueu que não conseguia entrar na multidão para ver Jesus, agora ele estava na frente da multidão, do lado de Jesus, e a multidão andando atrás, e o povo ao redor da rua, olhando, dizendo assim: mas não é o Zaqueu? Ele diz assim: é. O cobrador de imposto, aquele que rouba, ele diz assim: é o Zaqueu. Mas o que Jesus está fazendo com ele? Diz assim: está indo para a casa dele, tá indo pra... E Jesus vai andando. Quando Jesus sai do portão da cidade, Bartimeu grita. Porque Bartimeu também já ficou sabendo que Jesus tinha curado um cego lá na entrada. E esse Bartimeu era pobre. Bartimeu tinha uma capa. E a capa de Bartimeu era a cama, o cobertor e a bolsa de Bartimeu. E Bartimeu não era cego de nascença, tinha perdido a visão. Ele queria voltar a ver. E Jesus, que já tinha curado o cego na entrada, curou o cego na saída. E falou: traz ele aqui. Aí trouxeram o Bartimeu. Era para Bartimeu ficar de frente com Jesus e disse: traga ele aqui. Aí trouxeram o cego. Não foi que Jesus cuspiu no chão e tocou no olho dele? Diz assim: ou esse é outro cego? Ou Jesus olhou e disse assim: o que queres que eu te faça? E Bartimeu não enxergando nada, olhando no rosto de Jesus, mas não vendo nada, diz assim: quero ver. Jesus disse assim: então vê. E a primeira coisa que Bartimeu viu foi o rosto de Jesus. Bartimeu saiu saltando e Jesus entrou à casa de Zaqueu. As portas da casa de Zaqueu entrou. Deixa eu meditar algo para você tão interessante, profundo. Algo. Quando eles entram lá, Zaqueu hospeda todo mundo. Como que esse homem é ladrão? Antes de Jesus começar o discurso, porque pensa bem, irmão, se hospedar Jesus em casa, hein? Para ficar ouvindo ele falar a sexta à tarde, uma parte da noite, o sábado, o dia inteiro, era privilégio demais, né, irmão? E antes de Jesus começar o discurso, Zaqueu diz assim: mestre, eu dou, eu não vou dar. Ele não está falando que eu vou dar, eu darei, eu vou dar, eu faço um voto de dar. Ele diz assim: eu dou a metade dos meus bens aos pobres. O que ele está falando? Eu reparto do que ganho, meio a meio, e dou aos pobres. Ele não está falando que ia dar, eu dou. Pode olhar o texto, eu dou. E aí o que Jesus faz? Aí antes dele terminar, aí ele emenda e fala assim: e se eu tiver enganado alguém, eu vou cumprir a lei do Êxodo, lei de Moisés, porque se você desfraudar o seu irmão, você deve restituir a ele 4 vezes mais. Ele está dizendo: se eu enganei alguém, como eles estão falando que eu roubo, eu restituo 4 vezes mais. Só traz quem eu roubei, que eu devolvo para ele 4 vezes mais. Agora pensa bem, ele repartiu a metade do que ganhava e sobrou a metade. E da metade que ele ganhava, se tivesse desfraudado, ele repartia 4 vezes mais. Aí Jesus olha para os discípulos, olha para Zaqueu, não é? E diz uma parábola. Qual é a parábola que Jesus conta na casa de Zaqueu? Das 10 minas. E tinha um homem que viajou para uma terra distante e deixou aqui uns trabalhadores na terra e deu a eles 10 minas. Deu a uns 5
e diz: negociai as minas. Na onde Jesus contou essa parábola? Na sala da casa de Zaqueu. Por que Jesus contou a parábola das 10 minas na sala da casa de Zaqueu? E aí conta a história, ele está dizendo assim: e aí o povo daquela terra não queria que aquele homem reinasse sobre eles. Jesus está dizendo: Israel não quer que eu reine sobre eles, mas eu vou para uma terra distante, e eu vou deixar na mão da igreja algo para eles administrarem. E quando eu voltar, eu vou prestar conta, eles vão prestar conta de mim, do que eu dei. Zaqueu se adiantou, e Jesus diz assim, que o primeiro que lhe prestou conta, diz assim: mestre, dono da terra, o Senhor me deu 5 minas, e as tuas 5 minas produziu 5 minas, e eu estou prestando conta das minhas 5 minas, que 5 minas foram de lucro. O que Zaqueu fez com Jesus? Zaqueu diz assim: olha, a metade dos meus bens foi o que eu recebi, a outra metade foi o que eu granjeei, então a metade que não era minha, eu já dou aos pobres, para poder cumprir essa palavra da mina. Jesus tomou a exemplo de Zaqueu, para citar a parábola da mina, que nós vamos prestar conta do que ganhamos. Zaqueu está dizendo assim: se eu enriqueci, a metade da minha riqueza é o Senhor quem me deu, e eu reparto para aqueles que não têm, para que no dia eu venha prestar conta daquilo que foi colocado na minha mão. Na casa de Zaqueu. Deixa eu tentar minimizar aqui para você entender. Isso não está na Bíblia. Estou fazendo você entender. Zaqueu chama a mulher dele. Vamos entender o texto. Diz assim: mulher, vamos investir aí no ministério de Jesus. Aquelas dracmas que estão lá debaixo da cama, aquelas partes em prata, de ciclos de prata, 500 ciclos de prata que está lá, traz o baú. Vamos investir no ministério de Jesus, para dar aos pobres, que Jesus repartia muito bem aquilo que vinha na sua alçada, como ele deu comida para aquela multidão de gente. Jesus, ele fazia muito bem a repartição. E eu tenho um entendimento, me perdoa se os irmãos não entenderem como eu, que Judas ficou contando aquele negócio a noite toda. E aquilo lá na cabeça de Judas, falou assim: é muito dinheiro. Zaqueu colocou 500 ciclos de prata na bolsa. Judas ficou desesperadinho. E a Bíblia diz assim: Judas era ladrão, e roubava o que caía na bolsa. Judas ficou desesperadinho, irmão. A hora que ele viu que Zaqueu repartiu, colocou na bolsa. Jesus conta a parábola e diz a Zaqueu: hoje chegou salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. O que eu quero compartilhar com você essa noite: você não é o que o povo diz que você é. Você não é aquilo que o povo acha que você é. Você é aquilo que Jesus sabe que você é. Jesus sabe quem você é. Jesus conhece a tua integridade, a tua fidelidade. Se Zaqueu não fosse o que ele era, ele não levaria Jesus para a casa dele, para Jesus desvendar tudo aquilo na frente de todo mundo. Na verdade, a Bíblia está dizendo que Zaqueu era filho de Abraão. E você discorre o texto da Bíblia e você não encontra dizendo uma palavra que Zaqueu era corrupto. Você não encontra o texto da Bíblia dizendo que Zaqueu era ladrão. Você não encontra no texto da Bíblia dizendo que Zaqueu tinha roubado. O que você encontra na Bíblia dizendo: eu reparto a metade dos meus bens com os pobres. Eu reparto, eu não vou repartir, eu reparto. Eu reparto. E se tiver alguém que me acusa que eu estou tomando alguma coisa que não é meu, que apresenta diante de mim, que eu vou devolver 4 vezes mais do que eu peguei. Eu vou cumprir a lei de Moisés, que está no Êxodo. E Jesus diz assim: hoje chegou salvação a esta casa. Esse homem é filho de Abraão também. Aí nós tomamos o texto que Jesus diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar aquele que se havia perdido. E nós interpretamos que Zaqueu era o ladrão e que tinha sido perdido, e que Jesus veio salvar Zaqueu. Mas a Bíblia diz que Zaqueu entrou, Jesus entrou à casa de Zaqueu.
passando por Jericó, Jesus entrou dentro da casa de Zaqueu, e aí ele esteve na casa de Zaqueu, e 7 dias antes, ou 6 dias antes da crucificação, ele fez uma pré-páscoa na casa de Zaqueu, comeu o cordeiro com seus discípulos, antes, no sábado anterior, porque ele não poderia passar a Páscoa, porque na Páscoa que vem, ele já estaria morto, ele seria o cordeiro. Então ele come na casa de Zaqueu a Páscoa, ele come na sala de Zaqueu, ele bebe na casa de Zaqueu, ele dorme na casa de Zaqueu, e ele conversa com Zaqueu, e ele conta a parábola das minas da sala de Zaqueu. Aí você fala assim: pastor, talvez essa parábola não fosse para Zaqueu. Quando Jesus entrou na casa de Simão e aquela mulher lavou os pés de Jesus, Jesus disse assim: Simão. Ele contou uma parábola dos devedores. E de quem que é que Jesus estava falando? De Simão. Jesus entrou na casa de Zaqueu e contou a parábola das 10 minas. De quem que Jesus estava falando? De Zaqueu. De Zaqueu. Jesus entrará na sua casa, irmão. Jesus entrará na sua vida e na sua casa, desde que você tenha interesse de levá-lo para lá. E às vezes nós queremos tanto buscar Jesus, mas não temos coragem de abrir a porta da nossa casa para Jesus entrar. Nós temos algum lugar da nossa casa que é secreto. Nós temos alguma porta que nós não pode abrir. Nós temos algum quarto, algum cômodo que Jesus não pode entrar. Nós queremos levar Jesus como hóspede e queremos colocar Jesus na casa, na sala, mas queremos que Jesus tome o café na melhor xícara que nós temos, aquela xícara de porcelana que nós recebemos quando casamos, e aí ninguém mais bebe naquela xícara, só os visitantes que vão lá que bebem daquela xícara. Aí nós tiramos aquela xícara, aí passamos água naquela xícara e enxugamos, dizendo assim: é porque fulano vai estar aí. Aí alguém pega o bule e coloca o café naquele bolinho todo cheio de cremento e leva para a sala junto com as bandejinhas de inox, né, com umas bolachinhas e algumas coisas bonitas. Mas nós não queremos que o visitante entre na nossa cozinha, nós não queremos que o visitante entre no nosso quarto, nós não queremos que o visitante afunde dentro da nossa casa, porque lá às vezes a representação é somente a sala, é a entrada de visita. Mas quando Jesus entra na nossa casa, ele diz assim: Zaqueu, eu vou hoje na sua casa, convém eu posar lá hoje eu vou dormir lá, hoje eu vou usar lá o seu banheiro, hoje lá eu vou entrar no seu quarto, porque eu vou dormir na sua casa, hoje lá eu vou comer na sua cozinha, hoje lá, Zaqueu, nós vamos sentar na sala e nós vamos conversar um pouco e eu vou contar uma parábola lá na sua casa, nós vamos ter uma reunião, os vizinhos chegarão na sua casa e eu vou posar lá de sexta para sábado, de sábado para domingo, e você vai me hospedar lá, Zaqueu, e eu vou conhecer a tua casa, eu vou conhecer a tua mulher, eu vou conhecer os teus filhos, Zaqueu. Desce, Zaqueu, porque hoje eu vou entrar na tua casa, Zaqueu. E Zaqueu desceu e disse, e abraçou Jesus depressa e gostoso. Olha para o seu irmão e diga assim: você quer que Jesus vai na sua casa mesmo, irmão? Olha, ele vai descobrir que você dormindo de cama separada. Ele vai descobrir que você não está dormindo na mesma cama. Ele vai descobrir que você não conversa com seus filhos. Se Jesus entrar lá, ele não vai entrar lá e vai sentar na sala e vai fazer um milagre e vai embora. Ele vai dormir lá. Ele vai descobrir que você não gosta de cozinhar. Ele vai descobrir. Ele vai descobrir que você casou, mas não gosta de limpar a casa e nem lavar roupa. Ele vai descobrir. Aí nós cantamos: entra na minha casa. Olha, se ele entrar na sua casa, irmão, o cesto de roupa vai estar lotado dentro do banheiro e você vai ter que socar ele para baixo para tentar esconder, e Jesus vai entrar lá. E o mais duro que Zaqueu não tinha um telefone, não tinha um celular para poder ligar para a mulher e dizer assim: mulher, arruma aí que Jesus está indo aí, está indo com um grupo de gente, e nós vamos hospedar. Não deu tempo, irmão. A hora que Zaqueu tocou a campainha, que a mulher saiu lá, irmão, na varanda, Jesus já estava parado e ele disse assim: vamos entrar, Jesus, vamos entrar. A mulher saiu, sabe só, irmão, se a mulher tivesse desesperada, irmão, tivesse dormindo na sala, irmão, ia ser um desespero tremendo. Mas ele recebeu Jesus e gostou, porque quando Jesus chega, ele chega de repente. Ele entra de repente, você nem imagina, Jesus entra de repente, aí você não vai dar tempo de nada, irmão, não vai dar tempo de limpar a sala para receber Jesus, não vai dar tempo de guardar todas aquelas coisas que você tenha, não vai dar tempo. A hora que você vê, Jesus diz assim: vou passar hoje aqui, eu vou dormir hoje, vou
passar amanhã e vou dormir amanhã, e de madrugada eu estou saindo da sua casa, mas a hora que eu sair, vai chegar salvação na tua casa, só com a minha entrada, e a tua vida nunca mais será igual, Zaqueu, nunca mais. Aí nós cantamos: entra na minha casa, Jesus. Olha para esse irmão e diga a ele: pode entrar mesmo. Às vezes o pastor chega na sua casa, é quase meia hora para entrar, irmão. Aí fica gritando: já vai, irmão, já vai. Já vai aí, irmão, já vai. Pera aí, irmão, que eu não estou achando a calça. Pera aí, irmão, já vai, irmão. Já vai. Jesus está lá esperando. Você precisa fazer Jesus, irmão? Já vai, irmão, já vai. Pera aí, irmão. É só um minutinho, irmão. Dá uma olhadinha no óleo. Só um minutinho, irmão. Só um minutinho. Ah, irmão, está aqui esperando. Estamos aqui esperando. Jesus quer entrar na nossa casa. Jesus quer entrar na nossa vida. E Jesus conhece nós por inteiro, não conhece nós pela metade. Aquilo que nós tentamos esconder de alguém, nós não escondemos dele. Jesus já sabia quem era Zaqueu, já sabia onde Zaqueu morava, conhecia a vida de Zaqueu. Escolheu a casa, irmão, tinha tanta casa em Jericó. Jesus parou debaixo do pé da figueira, disse: Zaqueu, desce, vou pousar na sua casa hoje. Amanhã eu não posso andar. Recebe eu lá? E a Bíblia diz o quê? E Zaqueu desceu e abraçou Jesus custoso. Olha que privilégio, irmão. Correu na frente da multidão, subiu no pé de figueira brava. E a história que chegava lá e ele podia perder o cargo, porque poderia chegar lá em César dizendo assim: olha, o seu oficial, o seu chefe lá da república lá, o seu chefe de coleteria lá em Jericó, deu o maior escândalo. Saiu no jornal da cidade, eles subiram em cima do pé de figueira, tiraram foto. Está lá estampado na primeira página do jornal, dizendo assim: o chefe do cobrador do imposto de César está subido em cima de um pé de figueira, esperando um tal de Jesus passar. Você já pensou que escândalo que não daria da cidade, irmão? Já pensou? Olha, pensa que escândalo que não daria. Zaqueu sentado lá em cima, escondido atrás das vezes, esperando Jesus passar, e os fotógrafos estivessem tirando foto e colocassem lá, irmão, na primeira página do jornal da cidade, que era o homem de confiança de César, pendurado lá em cima, esperando esse tal de Nazareno passar por baixo, que não pagava. A Bíblia diz assim que ele era um homem reto, justo, e a Bíblia diz que quando chegaram, Zaqueu não olhou para nada, não olhou para cargo, não olhou para nada. Diz: uma coisa eu tenho, é a única oportunidade da minha vida, ou eu vejo ele hoje, eu não vejo ele nunca mais. E ele diz: eu perco tudo, mas que eu vejo ele hoje, eu vejo ele hoje. E ele parou, e Jesus disse: quer me ver? Então eu vou parar. Zaqueu não mandou parar, Zaqueu não gritou, Zaqueu só tinha um desejo no coração e fez alguma coisa. Olha para o seu irmão de novo e pergunte para ele: você quer ver Jesus? Mas você não faz nada, fica pulando no meio da multidão e diz assim: não deixa eu passar, eu não consigo ir. Corre na frente do povo, faz algo que ninguém fez, e Jesus vai parar na sua vida também. Se tem uma coisa que Jesus admira, é quem faz o que ninguém faz. Quando alguém faz o que ninguém faz, Jesus para. Fez o que ninguém fez, Jesus para. Eu vou terminar. E Jesus pega o tesouro, o dízimo de Zaqueu, a oferta de Zaqueu, despede da casa de Zaqueu de madrugada, e anda quase 20 quilômetros, e chega a uma aldeia chamada Betânia. Ele tinha passado ali fazia 11 dias. Lázaro fazia 11 dias que tinha ressuscitado. E ele diz assim: vamos passar para me ver meu amigo Lázaro, porque na casa de Zaqueu eu fiz uma Páscoa, mas aqui nós vamos tomar ceia. Vai ser a última. Então Jesus chega no domingo. Ele está dizendo assim: daqui a 7 dias eu já fui morto e estou vivo, já ressuscitei, mas vamos passar na casa do meu amigo. E aquela multidão chegou. Foi quando eles sentaram à mesa e Jesus foi recebido. Lázaro estava vivo, foi receber Jesus. Fazia 11 dias que Lázaro tinha ressuscitado.
foi receber Jesus. Quando recebeu Jesus, sentaram à mesa, Maria quebrou aquele gargalo de unguento perfumado, de alabastro, e jogou sobre Jesus. E Judas, que eu acho que ele tinha, Judas era ladrão, Zaqueu não era, mas Judas era, porque a Bíblia diz assim, e Judas era ladrão, porque roubava do que caía. Aí eu concordo, Judas é ladrão. É ladrão por quê? Porque a Bíblia diz que ele era ladrão, porque ele roubava o que caía na bolsa. Eu acho que Judas tinha pegado uns 300 dinheiro da bolsa e estava preocupado com o que ia pagar aquilo. Quando Maria jogou o perfume, ele diz assim, que desperdício. Se tivesse jogado esse dinheiro aqui na minha bolsa, eu cobriria os meus 300 denários que eu peguei ontem e daria aos pobres. O que ele queria era tampar a brecha que ele tinha deixado lá já. Ele estava preocupado, era muito dinheiro. Por isso que ele falou assim, tinha que dar esse perfume aos pobres. Mas não é, porque ele já tinha tacado. Eu desconfio que ele já tinha pegado o dinheiro da bolsa, irmão. Ele não tinha pegado tudo para Jesus não pedir alguma coisa, ele ter o que dar, né? Mas ele já tinha desviado. Quando Maria quebrou, ele diz assim, todo mundo, irmão, perfumou a casa inteira. Todo mundo achou, até Jesus falou assim, olha, grandes coisas fizeste, preparaste o meu corpo. E o infeliz do Judas diz assim, se tivesse guardado isso aí, e tivesse vendido, e colocasse o dinheiro na bolsa, quantos era? 300 denários. 1 ano de trabalho. Ele diz assim, tinha resolvido. Eu tampava o dinheiro que eu peguei e estava tudo certo. Era isso que ele queria fazer. A mente de Judas já estava trabalhando. Desde a casa de Zaqueu. Desde lá, deixa eu dizer algo para você. Você sabe quem era Judas? Judas é aquele cidadão que todo mundo pode se dar mal, mas o importante é ele se dar bem. Judas é aquele cidadão, irmão, que pode cair fogo do céu, o cego enxergar, o paralítico andar. O importante é o que vai cair na bolsa dele. Judas não está interessado, irmão, se a igreja vai encher, se vai prosperar. Judas vai estar interessado, irmão, no que ele vai ganhar com isso. Judas não está interessado em quem Deus vai usar. Judas está interessado no que ele vai lucrar. Esse é o Judas. E eu termino dizendo a você, Jesus sentado à mesa, olha que outra coisa linda. Os amigos de Lázaro estavam todos lá. E a Bíblia diz assim, olha a escritura. E eles foram lá, não somente para ver Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem Jesus ressuscitou. Não é isso que a Bíblia diz? Todo mundo encheu a casa dizendo assim, cadê? Jesus está aí? Tá, e Lázaro? Lázaro está lá. Lázaro. Aí todo mundo deixava Jesus lá e vinha até do Lázaro. Lázaro. E aí Jesus lá comendo. E aí chegava outro na porta e dizia assim, Jesus está aí? Ele dizia, mestre, e Lázaro? Lázaro está lá. E Jesus, ele ia lá. E Jesus só observando. Sabe o que eu aprendo com isso? Jesus era o mestre que não tinha ciúme do povo. Jesus queria que todo mundo ficasse feliz. Ele dizendo assim, ele pensava olhando para Lázaro e dizia assim, ressuscitei ele. Olha quanto carinho ele está recebendo. Eles passam por mim, mas estão dando valor a Lázaro. Jesus não era aquele cidadão, irmão, que era enciumado. Jesus não. Agora, acabei de curar o homem, vai deixar morto esse infeliz, porque agora ninguém nem olha para mim, está olhando tudo para ele, olha lá, se Jesus fosse um cidadão assim, né, está vindo tudo atrás dele, olha lá agora, nem quer ouvir mais eu, só quer ouvir ele agora. Tomara que quebra a corda dessa viola, tomara que ele fica rouco, que nasça um calo na garganta dele para não cantar mais. É porque agora só ele que canta, agora só ele que toca, agora só ele que prega. Jesus não era assim, Jesus fazia um milagre e dizia assim, eu tenho prazer de ver você crescer, eu tenho prazer de ver você feliz, eu tenho prazer de ver a tua casa cheia e todo mundo comemorando a alegria na tua casa. Jesus queria ver a prosperidade de Lázaro, mesmo que aquilo seria a sua última ceia na casa de Lázaro. Era a última vez. O importante não era o que o povo, o importante era o coração. Irmão, eu termino aqui dizendo a você, Jesus passou por Jericó uma vez.
e dormiu na casa de Zaqueu, a quem todo mundo achava que era indigno. Nós corremos um risco, para me terminar e olhar para você, nós corremos um risco muito grande. Se Jesus entrasse em Iracemápolis, na casa de quem será que ele ia dormir? Na casa de quem será que Jesus ia dormir? Aí nós ia apontar o dedão e dizer assim: na casa de Zaqueu, acho que é o último. Esse infeliz, esse é o último, que Jesus não vai nem olhar na cara dele. Se Jesus entrasse em Iracemápolis, na casa de quem será que ele entraria? Na casa de quem que ele ia parar e dizer assim: hoje me convém pousar na sua casa. Eu termino dizendo para você que Jesus entrou uma vez em Jericó. E Zaqueu recebeu ele sem aviso prévio. E Jesus parou na casa de Lázaro muitas vezes, porque era caminho. E todas as vezes que Jesus entrou na casa de Lázaro, Jesus foi bem recebido e Jesus tinha prazer de voltar na casa de Lázaro. Duas casas diferentes. Uma Jesus passou uma vez só e marcou a vida daquele homem. Mas outra, Jesus fazia milagre constante na casa dele. Ensinava parábolas na mesa, comendo com eles. Não ia a Jerusalém sem primeiro, irmão, passar na casa de Lázaro. Era a última vez que ia. Porque depois da casa de Lázaro, ele ia parar em Betefagé e ia dizer aos seus discípulos: tira para mim um jumentinho que ninguém montou, porque eu vou entrar em Jerusalém montado nesse jumento. Depois que ele sai da casa de Lázaro, ele monta naquele jumentinho e faz aquela entrada triunfal em Jerusalém, em que o povo grita: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Foi depois da casa de Lázaro, é a última entrada em Jerusalém, é a última vez que ele vai entrar em Jerusalém. Ele não vai voltar em Jericó, ele não vai voltar mais em Betânia, ele vai morrer em Jerusalém, mas ele teve o privilégio de dormir e salvar a casa de Jericó, lá na casa de Zaqueu, e tomar a última ceia na casa de Lázaro. Eu pergunto, irmão, quantas casas? Aonde Jesus entraria? Eu termino dizendo a você: a sua casa é diferente da casa do seu vizinho. A sua casa é diferente da casa dos seus parentes que não conhecem Jesus. Para me terminar, esse tempo atrás nós estávamos... Tinha um irmão aqui que não lembro quem era. Estava na minha casa, acho que era quase meia-noite. Tinha acontecido um imprevisto lá. Nós estávamos arrumado um cano d'água lá, depois do culto no domingo. A gente estava sentado no sofá, era quase meia-noite, 1h da manhã, não lembro. Aí entrou uma mulher, meio fora de si, e sentou no sofá. O portão estava aberto, ela entrou, irmão, e sentou no sofá. Aí nós estávamos conversando na sala, os irmãos olhou, nós olhamos um para o outro, aí perguntamos para ela o que ela queria. E ela disse: eu quero um pedaço desse queijo aí. Aí deu um pedaço de queijo para ela, ela ficou lá. E nós estávamos conversando, os irmãos estavam lá. Aí ela olhou bem sério e disse assim: mas que paz dentro desta casa. A minha casa não é assim, porque Jesus resolveu pousar lá. Jesus resolveu pousar lá. Olha para o seu irmão e diz que faz quanto tempo que Jesus não posa na sua casa, irmão? Quanto tempo faz que Jesus não posa lá, irmão? Quanto tempo faz? Porque casa que tem contenda, divisão, briga, intriga, Jesus não posa. Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que Jesus não entra na sua casa para pousar lá?
Eu deixo aqui uma palavra para o seu coração esta noite. Não me interprete mal, por talvez trazer uma palavra a você, irmão, que contrário do que todo mundo prega, que Zaqueu era um homem ladrão. Eu vou mudar de pensamento desde que você me prove que ele roubava. E desde que Jesus tenha passado 3 dias na casa, 2 dias na casa dele, 2 noites, 1 dia e 2 noites. E desde que Jesus tinha contado a parábola das 10 minas na casa dele. O que ele fazia, ele prestava conta. Seja bem gentil para esse irmão não ficar triste com você. Olhe bem para ele, seja bem gentil para ele não entristecer. Fala assim, irmão, não fala mal de Zaqueu. Zaqueu ofertava 50%. Fala para ele, Zaqueu ofertava 50%. E por que você está falando mal de Zaqueu? Quanto é que você oferta? Aí nós falamos mal de Zaqueu, criticamos Zaqueu e falamos tanto de Zaqueu. Zaqueu era desafiador, irmão. Ele olhou para Jesus e disse assim, eu dou 50% do que ganho desses impostos aí. Eu dou. Eu não vou dar, eu dou. Eu faço. E já que todo mundo está falando que eu sou ladrão, traz aqui quem está falando para mim de quem eu roubei. E pode colocar 4 vezes mais em cima que eu pago, porque essa é a lei de Moisés. O que Zaqueu fez? Fechou a boca de todo mundo. Ele não saiu lá e gritou, eu sou honesto. Ele falou para quem devia falar. E Jesus disse assim, hoje chegou salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Mas não consegue nem nós dar, irmão. Então eu termino dizendo a você esta noite, aproveite a oportunidade que Jesus está passando e corra na frente da multidão, faz o que ninguém fez. Por mais que a sua dificuldade seja grande, por mais que ninguém te dê lugar, por mais que você seja pequena de estatura, por mais que você tenha uma posição na sociedade, mas faça o que ninguém fez. Faça na cidade das palmeiras. O que era comum era Zaqueu subir num pé de palmeira, mas Zaqueu fez o que era incomum, era subir num pé de figueira brava, que não era comum em Jericó. Mas Zaqueu fez o que ninguém fez. E então Jesus parou e disse, eu preciso de uma casa para dormir, e eu vou dormir na sua casa. E eu termino dizendo para você, e quando Jesus termina, aí tem um cesto. Aí Jesus vai saindo da casa de Zaqueu de madrugada. Ele vai saindo e a multidão vem vindo, está clareando já. Ele vai sair. Isso. Tem 2 cegos que ficou sabendo que Jesus curou um cego na entrada de Jericó. Curou o Bartimeu na saída de Jericó. Vou ler o texto para você, só para você não confundir. E depois você vai pesquisar, olha. E a Bíblia diz assim no capítulo 18 e 35. E aconteceu que chegando ele em Jericó, estava um cego assentado na beira do caminho. Ele estava chegando, o cego está na entrada. Aí a Bíblia diz assim que, no Evangelho de Marcos, se não me falha a memória, a me ler para você saber que Jesus curou todos esses cegos não são iguais. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, o verso 46, Deus abençoe, o verso 46, Jesus diz assim, olha, 46, e tendo, Marcos 10, e tendo Jesus, 46, e tendo Jesus, depois que fora para Jericó, e saindo ele de Jericó, Bartimeu clamava. Agora está saindo de Jericó. Aí você fala assim, pastor, e agora? Aí Jesus de madrugada, Jesus entra na casa de Zaqueu, de madrugada Jesus está saindo da casa de Zaqueu. Dormiu 2 noites lá, Jesus está saindo, vai indo para casa, para Betânia. Quando Jesus passa por fora dos muros de Jericó, onde tem um monte de entulho, aí tem uma estrada que vai para Jerusalém, Jesus está caminhando. Aí o verso de Mateus, capítulo 20 e verso 29. E saindo eles de Jericó, e seguindo uma grande multidão, eis que 2 cegos estavam sentados à margem do caminho. Agora Jesus já saiu da cidade e já está tomando o caminho para Jerusalém. Os 2 cegos sentou na beira do caminho dizendo assim, ele curou o cego lá na entrada, curou o Bartimeu na saída, vamos madrugar aqui e esperar ele passar. Ele vai ter que passar aqui, ele não vai voltar.
Ele está indo para Jerusalém. Ele vem vindo de lá de Cafarnaum. Ele vai e madrugaram lá. Daqui a pouco a multidão vem. E vai vindo a multidão, o barulho. E aí um diz assim, vem vindo ele. Ele vem vindo. Aí o cego no capítulo 20 de Mateus, e o verso 29 diz assim: e a multidão o repreendia para que se calasse. Porém eles cada vez clamavam dizendo: Senhor, Filho de Davi. Sabe por que ele falava Senhor? Porque o cego que foi curado lá, o outro que foi curado lá, algum parente dele, algum conhecido dele veio lá e diz assim: olha, o primeiro gritou ele, filho de Davi. Agora você também grita, filho de Davi. Porque o segundo, Bartimeu, também gritou, filho de Davi. Agora esse já não sabia, porque não tinha ouvido. Ele gritou assim: Senhor, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão ia repreendia para que ele calasse, porque a multidão quer fazer você parar. A multidão quer fazer você calar. A multidão quer que você fique sentado na beira do caminho. Mas grita que ele vai parar. Pode gritar que ele vai parar. A Bíblia diz: se aconteceu com fulano, se aconteceu com Bertano, vai acontecer com você também. Grita também. Se Jesus fez um milagre na casa do vizinho, vai fazer um milagre na tua casa também. É só você esperar, porque Jesus também vai fazer um milagre. Aí os cegos começaram a gritar. E a Bíblia diz que eles começam a fazer uma gritaria na beira do caminho. E então eles disseram assim, olha, no capítulo de Mateus, saindo eles gritando, Jesus então parou. E os dois cegos enxergou de uma vez só. E aí Jesus foi embora para Betânia. Olha para o seu irmão e diga assim: você entendeu? Olha para ele e diz assim: se Jesus fez um milagre na vida do seu irmão, Ele faz na sua. É só você gritar. Procure descobrir como é que o seu irmão gritou, irmão. O primeiro gritou: Filho de Davi. O Bartimeu já colocou também outro nome. O outro já colocou Jesus. Jesus, filho de Davi. Esse aqui já falou assim: Senhor. Deu certo, irmão. Deu certo, irmão. Jesus quer entrar na sua casa essa noite. Vamos ficar de pé para me orar com você. Caramba, canduí, racadema, chorianda, faz. Eu vou orar com você, pela sua família, mas me ajude a pregar. Espero que você tenha entendido o texto. Eu trouxe o texto dentro de uma ordem de cronologia, dentro daquilo que foi escrito o texto. O texto foi isso, você viu que o texto foi escrito? O texto é uma sequência, o texto. Uma parte está em Mateus, uma parte está em Marcos, outra parte está lá. E aí no capítulo 12 do Evangelho de João, está ele chegando em Betânia. Ele já está chegando em Betânia no capítulo 12. Aí o capítulo 11 de Betânia está dizendo que ele ressuscitou Lázaro. Mas o capítulo 11 foi antes dele ir. Já está 11 dias atrasado. Aí a Bíblia diz assim que Jesus vai entrar na casa de Zaqueu. Agora olha para o irmão e diz assim: olha, Jesus vai entrar daqui já vai indo para a sua casa. Não vai dar tempo nem de se arrumar nada lá, irmão. Jesus vai pegar lá do jeito que está. Jesus vai entrar na sua casa do jeito que está, irmão. Você só vai arrumar um lugarzinho para ele lá. Você vai arrumar um café para ele, arrumar um chá para ele. Vai receber os discípulos lá. E depois ele vai dormir hoje. Ele vai passar o dia inteiro amanhã. Ele vai posar amanhã e de madrugada, no domingo, ele vai embora. Mas ele vai fazer um milagre na tua casa esta noite. E vai colocar tudo que está fora do lugar, se você receber ele. Hoje me convém pousar na sua casa. Hoje me convém pousar na sua casa. Segure a mão do seu irmão para nós orar. Olha, irmão, eu leio o texto, eu fico assim parado. Numa passada, irmão, em Jericó. Ai, irmão Celso, numa passada, Jesus curou 4 cegos e fez um milagre na casa de Zaqueu. Só passou, irmão. Foi só uma entrada em Jericó. Foi só uma passada. Eu não sei o que aqueles cegos fizeram com a credencial depois para cobrar imposto. Que eles tinham o direito de ficar pedindo ali uma moeda. César tinha dado uma credencial para eles, poder pedir para poder cobrar imposto depois. Porque os 4 cegos enxergou. Um era de nascença. Bartimeu tinha perdido a visão com o tempo. Mas Jesus faz um milagre. Não importa qual é a sua situação hoje. Jesus vai restituir a tua casa, a tua família. Porque hoje Ele vai entrar lá.
Ele vai entrar lá. Curva a sua cabeça para mim orar. Arai, decanduí. Convida Ele hoje e fala assim: a minha casa, Senhor, tem lugar para Ti. A minha casa tem lugar para Ti. A minha casa tem lugar para Ti. Iracemápolis tem muita casa, Senhor, mas a minha casa tem lugar para Ti. Tu sabes, Senhor, que eu sou fiel. Tu sabes que eu tenho muitas falhas, mas o Senhor sabe que eu luto, Senhor, para Te servir. Entra na minha casa. Eu não sou merecedor, nem digno de recebê-lo, mas entra na minha casa. Bendito e eterno Deus, eu Te louvo essa noite pelo privilégio. Eu Te louvo pela oportunidade de poder pregar a Tua palavra esta noite. E narrar um texto da Tua Bíblia, Senhor, do Teu livro, que é sobre todos os livros. E contar essa história da chegada de Zaqueu, da recepção que ele teve calorosa de Te abraçar, o privilégio que esse homem teve. Sendo caluniado, sendo, Senhor, meu Pai, criticado pela multidão, mas todavia, Senhor, o Senhor o conhecia, o teu coração, o Senhor sabia da sua história, e o Senhor queria mudar a vida daquele homem, e o único meio de mudar não era enriquecendo porque ele era rico, o único meio de mudar não era, Senhor, meu Pai, apresentando a ele a multidão porque ele era conhecido, mas o Senhor achou um jeito especial, dormindo na tua casa, comendo na tua mesa, contando uma parábola na tua sala, e a vida de Zaqueu nunca mais foi igual, nunca mais Zaqueu foi visto como era visto, porque o Nazareno entrou dentro da tua casa, os discípulos sentaram ao redor da sua mesa, comeram uma Páscoa, Senhor meu Pai, adiantada, no teu, Senhor meu Pai, no teu lar, e esta noite, Senhor, tem muitas casas aqui, que estão esperando o Senhor entrar, que estão aguardando a tua chegada. Então vem, ó Todo-Poderoso, vem, entra na casa dos teus filhos, coloca em ordem aquilo que precisa ser colocado, faz eles entender o que precisa ser movido. Meu Deus, põe a tua mão esta noite e faz um milagre na vida dos teus filhos, para que a tua obra seja completa, para que o teu nome seja glorificado, e aquilo que a nossa mão não faz, a mão do Senhor venha fazer esta noite, para que quando amanhecer e o Senhor precisar passar para a casa de Lázaro, a nossa casa seja, Senhor meu Pai de glória, a nossa casa nunca mais esqueça o dia em que o Senhor pousou, a nossa casa nunca mais, Senhor, seja a mesma depois que o Senhor esteve conosco assentado à nossa mesa. Que esta noite, Senhor, o Senhor faça um milagre e o teu nome seja glorificado. Entra, Senhor, na minha casa, entra, Senhor, na minha vida, e muda, Senhor, a nossa história. Aleluia.